isto é a palavra da fé que pregamos. E essa é a palavra de Deus para todos nós. Aleluia. Nós somos servos de Deus. E como servos, no versículo 9 fala que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Então isso é uma promessa de Deus, né? Quem aqui confessa Jesus como seu Senhor, levanta a mão. Amém. Então vamos falar juntos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos. Ele é o Senhor. Se você crê nisso, a palavra fala que você é salvo. Amém. E todas as vezes que você esteja numa situação difícil, né? De tribulação, de ansiedade, de não saber o que fazer, clame por esse nome. Amém. Ele vai te socorrer. No mesmo instante, clame pelo Senhor. Oh Senhor, preciso de Ti. Amém? Aleluia. Então fala porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 12, olha só. Versículo 12 fala que não há distinção entre judeu e grego, né? Não há distinção. Não há distinção. Por quê? Porque uma vez que o mesmo Senhor é o mesmo Senhor de todos, né? Deus é o Deus de todos. Porém, Ele é rico para com todos os que o invocam. Aleluia. Então, é muito rico, irmãos, porque Deus, Ele é Deus de todo mundo. Mas se você quiser fazer a diferença e você invocar o nome do Senhor, você vai experimentar as riquezas de Cristo na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é um Deus que quer nos salvar. Quer nos salvar de quê? Nos salvar de nós mesmos. O nosso pior inimigo é nós mesmos, o nosso eu, né? O nosso lado bom da nossa alma, o nosso ser natural caído, corrupto. Senhor Jesus, Deus quer nos salvar, irmãos, né? Quer nos salvar do diabo, do inimigo, dos demônios, das tristezas, nos quer salvar do mundo. Deus é um Deus salvador. Por isso Ele fala que todo aquele que invocar pelo seu nome será salvo. Aleluia. Então santificar o nome do Senhor está ligado com invocar o nome do Senhor. Santificar, né? Filipenses capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 9 fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que o nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e também debaixo da terra. Amém? E toda língua. O interessante é que não fala aqui em quase toda a língua, né? A Bíblia é clara, ela é muito clara, e ela fala que toda língua confesse Jesus Cristo o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Então você está vendo, irmão, se você quer santificar o nome do Senhor, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Se você falar Jesus é o Senhor, você está glorificando Deus Pai. Amém? É a palavra que nos ensina, e esse invocar nos leva a estar no Espírito, nos unir com o Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos no Espírito. E Paulo nos encoraja a andar até 5:25, a andar e viver no Espírito. Então, andar no Espírito é andar na santidade. Amém? Vamos abrir Hebreus 12:14. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se
irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo que dá discernimento. Eu estou falando por comunhão, amém? Amém. Graças a Deus. Bom, outra forma de santificar o nome do nosso Senhor é, versículo 14, fala: seguir a paz, amém? Seguir a paz com todos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer que se nós não temos uma vida santa diante de Deus, nós não vamos conseguir ver a Deus. Por isso, irmãos, é que nós precisamos invocar esse nome para poder estar no Espírito e ver aquele que é invisível, né? Ver a Deus, ter uma vida cristã santa, né? Pura. Louvado seja o Senhor. É claro que ninguém é perfeito, nós sabemos disso, mas nós precisamos tentar nos esforçar, irmão, por ter uma vida cristã normal, uma vida cristã que procura a santificação, que se santifica, que tem comunhão com Deus, que é lavada pelo sangue precioso do Cordeiro, uma vida cristã normal, né? Uma vida que ama o próximo. Isso é andar em santificação. E quem anda em santificação anda em paz, né? Louvado seja o Senhor. Amém? Então, quando nós seguimos a santificação, nós estamos santificando o nome de Deus. A nossa vida, ela precisa ser para a glória de Deus. Amém? Amém. Nossa vida, amém? E a nossa vida precisa dar um testemunho cristão. Nós precisamos santificar a Deus com o nosso viver. As pessoas que olham para nós, elas precisam glorificar a Deus pelas nossas vidas. Amém? Nós somos uma expressão viva de Cristo na terra. Isso é ser cristão, uma pessoa que expressa Cristo, que manifesta Cristo, não na letra, mas no espírito. Porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Amém? Amém. Glória a Cristo Deus. veio para nos dar vida. Aleluia. Então, em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. É, 17 fala assim: e tudo o que fizerdes, tudo o que você fizer, irmão, irmã, seja em palavra, seja em ação, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida diária, nós como cidadãos, não desse mundo caído corrupto, mas como cidadãos dos céus, do reino dos céus, nós precisamos ter comunhão com Deus, primeiramente, né? Se nós vamos falar alguma palavra, nós precisamos considerar se essa palavra é da vontade do Senhor. Se nós vamos fazer alguma ação, precisamos fazer isso no nome do Senhor. Consultar a Deus, né? Senhor, é da tua vontade isso que eu vou fazer? É da tua vontade eu agir dessa forma? Como que eu posso agir? Como que Jesus agiria? E essa é uma pergunta boa que nós precisamos fazer, porque nós precisamos imitar a Cristo. Amém? Nós não podemos imitar ídolos mundanos, ídolos, né, cananeus, da Babilônia, ídolos do Egito, ídolos que esse mundo nos oferece. Não, nós precisamos imitar a Jesus. Isso é ser cristão. Falar como Jesus falaria, agir como Jesus agiria, imitar o Mestre. Louvado seja o Senhor. Mas para isso, primeiro, nós precisamos invocar esse nome.
Porque ninguém invoca o Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aí você se une ao Senhor e você está sensível ao Espírito. Amém? 1 Timóteo, Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Fala, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Olha só, ter uma vida cristã normal, né? Nós estamos falando de uma vida cristã normal, uma vida cristã que mantém a sua fé no Senhor, né? E a fé, ela está totalmente ligada à boa consciência. A boa consciência, né? Nós precisamos ter boa consciência. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Deus está no nosso espírito. E vamos por um exemplo, se eu cometo um pecado, né? Eu estou mal com o meu próximo e eu não falo, né? Eu não peço perdão para ele, e a consciência, né, de Deus, o meu espírito falando, pede perdão para ele, se arrepende, e eu não seguir o que a minha consciência fala, e eu deixo passar essa oportunidade, a consciência vai ficando cauterizada, né? Ela vai ficando cauterizada, e o Espírito de Deus vai diminuindo em nós. Então a consequência disso é que muitos, né, por ter rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então que estes não sejam vocês, que não seja eu, né, que não sejamos nós, que nós possamos manter a nossa fé, invocando o nome do Senhor, né, no seu trabalho, na sua loja, na sua escola. Invoque o nome do Senhor. Não tenha vergonha desse nome, santifique o nome de Cristo, que você vai ser a luz naquele lugar. Amém? É Cristo em você, irmão. Então, o nome, eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso é algo que está no coração de Deus, né? Deus deseja que o seu povo invoque seu nome, né? Que nós sejamos um povo reconhecido porque invoca o nome do Senhor Jesus. Então ele orou dessa forma, foram as próprias palavras do Senhor Jesus. E a segunda coisa que está ligada ao coração de Deus é o seu reino. Amém? Amém. O reino de Deus. Quem sabia ali que Deus tem um reino? Levanta a mão. Amém. Deus tem um reino, irmão. E Ele está reinando nos céus. Mateus capítulo 4. Nós vemos aqui o início do ministério do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver ali as primeiras palavras da pregação de Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele dá início, a pregação de Jesus, ele dá início em Mateus 4, né? Nós vemos aqui Jesus dando início ao seu ministério, pregando o Evangelho. Mateus capítulo 4, após ter sido tentado, né, após ter sido batizado, Jesus, versículo 17, né, o 16 fala: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Então o reino de Deus, ele está ligado com o arrependimento. O arrependimento, irmãos, é a chave, é a nossa chave para entrar no reino. Amém? Porque ninguém pode entrar no reino se não se arrepende. E nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque o povo jazia em trevas.
O povo jazia em trevas. E a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos pecadores e como pecadores nós estamos em trevas. Por isso precisamos da luz, que é Deus em Cristo Jesus. E essa luz, quando ela brilha, né? Por exemplo, nós estamos nesse lugar aqui e está iluminado, né? Aí, se alguém desligar a luz, eu não vou conseguir ver a vocês. Mas alguém ligar a luz, eu estou vendo vocês. Eu vejo, né, a janela, a porta, a bateria, eu vejo tudo. Por quê? Porque há luz. Então a luz, quando ela brilha, ela vem para nos iluminar, né? Para nos expor tudo que não é de Deus, né? Tudo que desagrada a Deus, né? E Deus nos ama tanto que Ele vem para brilhar em nós e falar: olha, você precisa se arrepender nisso aí, né? Você precisa se arrepender. Por quê? Porque quando a luz brilhou, ela brilhou falando. Quando a luz vem dizendo, arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino dos céus. Então não precisamos nos arrepender por todas as vezes que nós dizemos não a Deus, né? Nós temos um viver de falar não para Deus, é um viver egoísta, né? Viver só para nós, não para Deus. Então Deus fala: arrependa-se, porque o reino está próximo. E de fato está próximo, irmãos. Então esse reino, onde está o reino, irmãos? Louvado seja o Senhor. Esse reino, vamos ver em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Versículo 20. Senhor Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Acreditem se quiser, irmãos, mas a Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de nós. Por isso não precisamos ter um viver de realidade do reino. Por isso Jesus, na sua oração, ele orou: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Não precisamos trazer o seu reino aqui na terra, no nosso viver, expressar Cristo. Amém? Além de trazer o reino, nós precisamos viver a realidade do reino de Deus e precisamos pregar esse evangelho do reino. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Mateus 24, 14, palavras do Senhor Jesus, novamente falando: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino. Então o Senhor conta com quem Ele conta para pregar esse evangelho? É com vocês, comigo, com nós, com a igreja. Deus deu essa comissão para a igreja. Vocês têm que pregar o evangelho do reino, né? Primeiramente para pregar, não precisamos praticar. Não adianta você falar e não viver aquilo, porque isso atrapalha a quem está de olho em você. Você quer falar uma coisa para alguém e você não é aquilo lá, e isso desanima a quem não é cristão. Mas não precisamos pregar com o nosso testemunho, não precisamos pregar o evangelho com a nossa santidade, amém? E com as nossas palavras, levar o reino de Deus também nas vidas das pessoas, para testemunho a todas as nações. Então, amém? Então virá o fim. Quem é o fim? Apocalipse 22, versículo 13, Jesus fala que Ele é o princípio, mas também Ele é o fim. Então virá o fim, quer dizer que Cristo poderá voltar aqui na terra e estabelecer seu reino, amém?
Então, se Cristo vai voltar a nós, isso depende da igreja, da sua igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho do Reino, para que Cristo possa vir trazer o seu reino, irmãos. Louvado seja o Senhor, amém? Por isso nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Ele estava falando de comida, bebida e roupa, vestimenta, amém? Necessidades básicas para o viver cristão. Então nós precisamos buscar o reino, irmãos. Busca o reino, busca de manhã, durante o dia, busca o nome do Senhor, porque quando você traz um nome, juntamente com o nome vem o reino de Deus, aleluia. E em terceiro lugar é a vontade de Deus. Isso é o que está no coração do nosso Deus e Pai, a sua vontade. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma atitude para com Ele. Amós capítulo 4, versículo 12, livro de Amós, profeta menor, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus, eu leio para os irmãos: portanto, assim te farei, ó Israel. Israel, no Velho Testamento é o que no Novo Testamento é a igreja, né? E Israel é uma sombra da igreja hoje no Novo Testamento. Por isso, ele fala 12, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Deus, a vontade dele é que nós nos preparemos. Deus fala,